Neste vídeo eu vou te contar um dos fatos que aconteceu lá no meu passado e que diz respeito ao dia que eu estava dentro do ônibus, mas infelizmente eu não soube ir ao centro. E nesse tempo, nessa época eu era criança, né? Eu era até mais novo, eu acho que eu tinha 12, 13, 14 anos, por aí assim. E enfim, vou contar agora para vocês sobre esse fato que aconteceu lá atrás. Então não saia daí e fique com o vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me assistindo. O meu nome é Fábio Santos e seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Então vai logo se inscrevendo para que possa receber vídeos novos. Quando eu ter tempo, eu estarei criando, estarei publicando, enviando, subindo vídeos aqui nesse canal para vocês, né? Para vocês que são público, para vocês que gostam do YouTuber. Enfim, para vocês que gostariam também de conhecer sobre mim, a minha história, as minhas experiências, enfim, estarei publicando o máximo possível aqui nesse canal, documentando, registrando o que se acontece na minha vida pessoal dentro aqui desse canal. E então hoje eu estarei contando aqui para vocês um fato que aconteceu lá no meu passado, né? E diz respeito ao dia que eu estava dentro do ônibus, mas eu não soube ir ao centro. E então, para detalhar esse vídeo, para não sair tudo de forma enrolada, eu preparei aqui um checklist também, que está logo aqui em cima da mesa. Então, assim, pessoal, se eu estiver olhando para baixo, é porque eu estou olhando nesse checklist para que eu possa dar as informações da melhor forma possível aqui para vocês. Então, vamos lá. Então vamos lá. Para começar, a primeira pergunta sobre esse fato é o quando que aconteceu isso. O quando que aconteceu isso, na verdade eu não sei, foi um fato que aconteceu há bastante tempo, né? Nesse tempo eu era até mais novo, eu tinha uns 11, 12, 13 anos, né? Eu era criança no tempo, na época. E o quando que aconteceu isso eu não sei, na verdade, mas eu posso dizer que talvez tenha acontecido um dia de semana ou um dia de fim de semana. Então vamos lá. Segunda pergunta. Como foi? Como foi? Sobre essa pergunta, eu vou detalhar aqui para vocês sobre como que aconteceu esse fato. Então vamos lá. Vamos voltar lá atrás, antes desse fato, para vocês entenderem o rumo dessa história. Então, assim, antes eu era acostumado a andar com a família, né, dentro de ônibus, para cima e para baixo, né? A gente entrava dentro do ônibus, passava pela aquela borboleta, eu me sentava, né, enquanto a minha família também. E naquela época eu era bastante viciado, mais em celular. Eu ficava mais no celular do que prestando atenção do que estava acontecendo ao meu redor. Então eu não ligava em olhar para a janela para saber onde eu estou ou onde eu estava. Enfim, eu era bastante nerd no celular, digamos assim, um viciado no celular, né? Tirando isso, até que chegou um dia que mamãe falou com titia e a titia falou que tinha uma farinha, né, para que alguém aqui na casa possa buscar no terminal, né? E aí que tudo começou. Neste dia, eu não sei se foi pela manhã ou se foi pela tarde, mas vamos supor que aconteceu a partir da tarde, né? Então, foi da seguinte forma: ao chegar no meio-dia, eu comecei a banhar, né, me arrumar e assim fui a caminho da parada de ônibus, né? E ao chegar na parada de ônibus, o que aconteceu a partir daí? O ônibus, talvez seja o Raposo Araçagi, tinha chegado do centro
O ônibus Raposo Araçazim tinha chegado do centro e estava indo ao sentido. O ônibus Raposo Araçazim. O ônibus Raposo Araçagi tinha chegado ao centro, estava indo ao sentido Raposa, né? Então eu peguei e entrei dentro do ônibus. Passei para a Borboleta, fiquei sentado lá, sem nem sequer ter perguntado à cobradora se esse ônibus estava indo ao sentido centro, né? E por que que eu sei agora? Por que que eu sei que ele estava chegando do centro e não da Raposa? Porque agora eu entendi o sentido e só depois de ter errado essa primeira vez eu peguei a experiência de andar para cima e para baixo dentro de ônibus. Mas antes de chegar nisso, vamos continuar aqui o rumo da história. E eu estava lá sentado, sem nem sequer ter perguntado para cobradora se eu fui sem nem sequer ter perguntado para a cobradora se o ônibus estava indo ao sentido centro ou sentido Raposa, né? Sem contar que esse ônibus estava indo ao sentido Raposa. Então eu estava dentro do ônibus sem ligar para nada. Eu pensei que eu estava certo, né? Mas enfim, eu não estava. E ao chegar no meio da Raposa aí que eu me toquei, não, estou no lugar errado. E assim que eu saí do banco, né? Eu me lembro alguns detalhes aqui. E assim que eu saí do banco e fui até a cobradora e perguntei para ela a pergunta, né? Se o ônibus estava indo ao sentido Raposo ou ao sentido centro. Aí ela pegou e falou: Não, esse ônibus está indo ao sentido Raposo. Tu quer ir para onde? Quero ir para o centro. Aí ela falou para mim: Então tu tem que descer. Aí Aí eu não decidi descer, eu decidi ficar dentro do ônibus, né? Então o ônibus foi até o Viva Raposa, onde todos os ônibus ficam parados, né? E enfim, tinha que guardar algumas horas e em seguida que o ônibus saiu do Viva Raposa e foi ao sentido centro. E eu demorei dentro do ônibus enquanto minha tia estava me mandando mensagens e me perguntando também estava me mandando mensagens ou estava até me ligando, né, sabendo onde que eu estou, se eu estou chegando ou não. E enfim, eu estava dentro do ônibus, demorei, indo ao sentido centro, né? E por fim, cheguei ao terminal. Ao chegar no terminal, na mesma parada onde minha tia falou que era para me esperar, em tal lugar, eu fiquei lá, ela não chegou. E até que me ligaram, me mandaram mensagem dizendo que Fábio, volta pra casa. E assim eu voltei. E assim eu voltei, né? Mas também quando eu cheguei em casa, minha tia já estava lá com a farinha, né? Porque eu demorei bastante também de chegar ao terminal devido ao ônibus, porque estava ainda sentido o centro ainda. Então, continuando. Ao chegar em casa, minha tia estava lá com a farinha, né? E também minha mãe E também mamãe se zangou bastante porque eu não soube pegar o ônibus sozinho, né? Porque eu acho, porque eu acho que é a primeira vez que eu tinha pegado esse ônibus. É a primeira vez. Com certeza foi a primeira, porque antes eu tinha o costume de andar com a família, né? E até aí está respondida a pergunta sobre como que aconteceu esse fato. E o que eu aprendi segundo a esse erro de ao estar dentro do ônibus, mas não soube ir ao centro? O que eu aprendi com isso? Eu aprendi que errar é humano e eu aprendi que com os erros a gente aprende e mais ainda, a gente aprende mais ainda, né? Com os erros. Mas as duas coisas estão válidas. A gente tem que pegar conselho das pessoas, né? E também temos que aprender com os nossos erros, porque nem sempre. Porque acontece também de muitas das vezes de nós sermos teimosos, de nós não pegarmos o conselho das pessoas, mas a gente aprende com os erros e aprende melhor ainda.
Outra perguntinha aqui. Diversifiquei as minhas viagens. Diversifiquei as minhas viagens. Depois desse primeiro, depois desse primeiro erro que eu cometi, eu diversifiquei as minhas viagens. Como assim diversificar as viagens? É que eu comecei a gostar de andar em shopping. Então eu pegava o ônibus, como eu já sabia, porque eu errei no primeiro dia, aí eu pegava o ônibus, né? Pegava o ônibus que vai ao sentido centro, parei lá no terminal e a partir daí tudo começou. Foi descobrindo através das placas que ficavam no terminal. Shopping, Shopping Rio Anil, Shopping São Luís, Shopping Pátio Norte, Shopping isso e aquilo. Então eu pegava, ia cada shopping deste, né? Porque nessa época eu gostava bastante de shopping. Mas também hoje, como a situação financeira não está muito legal, eu não estou andando mais em shopping assim. E sem contar que eu estou até mais acostumado, eu estou mais experiente quando o assunto é pegar ônibus, né? Para cima e para baixo. Enfim, é isso. Eu contei aqui para vocês o que aconteceu, o que eu aprendi e também diversifiquei as minhas viagens só por causa desse erro cometido. E essas viagens, um exemplo delas é essas idas ao shopping, que eu andava em shopping para cima e para baixo. E a última pergunta é se eu fiquei experiente. É se eu fiquei experiente. E eu fiquei experiente sim. De lá pra cá mudei bastante, amadureci quando o assunto é pegar ônibus pra cima e pra baixo. E, e outra coisa que eu vou deixar claro aqui para vocês é que quando a gente não pega conselho das pessoas, a gente quebra a cara e a gente aprende com os erros, né? E a gente aprende até melhor, como eu disse antes. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um fato super engraçado, né? Eu tinha 12, 13, 14 anos na época, eu era muito novo. Muito novo para um dia que eu peguei o ônibus pela primeira vez, mas acredito que também tem muitas crianças por aí de 12, 13 anos que nessa época já pegava ônibus, né? Sozinho, mas pegava. Enfim. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam para receber conteúdos novos que eu estarei publicando aqui no canal. Espero que chame bastante a atenção de vocês. Comenta bastante, comentários de conteúdos novos que eu possa publicar aqui nesse canal. Comentário também sobre o vídeo, eu aceito. Só não aceito comentários maldosos, tá? Além disso, compartilhem com aquelas pessoas que gostam de fatos engraçados, né? Enfim, este foi o vídeo e desculpe se o cenário não está tão legal assim. Se vocês olharem aqui atrás, o cenário não está bacana. Estou começando aqui nesse canal, né? E acredito que as coisas vão mudar bastante também. Mas isto é com o tempo. Acredito que é com o tempo. Obrigado por assistir até aqui. Tenha um bom dia, boa tarde, boa noite. E até o próximo vídeo. Tenha um bom dia, boa tarde, boa noite. E até o próximo vídeo.